Vamos treinar com frases de fixação. Classifique os termos destacados como objeto indireto ou adjunto adverbial. Então, vamos lá. Neste exercício, eu quero mostrar a você a diferença entre o objeto indireto e o adjunto adverbial. A gente vai começar a complicar, claro. Primeiro eu estou trabalhando os conceitos com você, depois a gente começa a juntar um com o outro. E é quando se juntam essas funções é que você vai ver mesmo se você aprendeu, né? Então a gente entende que aprendeu quando contrapõe. Nesse exercício, então, eu vou contrapor o adjunto adverbial e o objeto indireto. Por que que eu tenho que contrapor os dois para você? O que eles têm em comum? Então, anote aí. Por que você tem que tomar cuidado com eles? Porque eles têm uma semelhança. Eles, tanto o objeto indireto quanto o adjunto adverbial, ambos referem-se ao verbo, tá? A diferença, qual será? Eu sempre digo que você tem que sentir cheiro de circunstância. Então, por que eu estou dizendo isso? Ó, vou colocar aqui de uma maneira bem simples. Ó, se indicar circunstância, se você sentir cheiro de circunstância, se você perceber que aí, ali na frase, há uma ideia circunstancial, circunstância de quê? Lugar, modo, meio, sentir o cheiro de circunstância, será adjunto adverbial. Se completar o verbo, se não indicar circunstância, se estiver completando o verbo, será objeto indireto. Então, a gente começa aí a contrapor as funções sintáticas e aí você precisa ficar ligado nisso. Por quê? Porque tanto o adjunto adverbial quanto o objeto indireto, eles se referem ao verbo. Então, por exemplo, lembra uma frase simples que nós vimos lá na teoria? Se eu digo assim, ó, fomos ao clube. Eu tenho que classificar ao clube, tá? Se eu tenho que classificar ao clube, eu tenho que dar a função sintática de ao clube. Como é que eu vou saber? O que é ao clube? Como é que eu vou saber? Vê. Lembra que antigamente a gente ficava colocando a mão em cima? Lembra? Nessa lama você não está mais, concorda? Lembra esse negócio de colocar a mão em cima e tirar da frase para ver se fica bom? Ah, eu vou colocar a mão em cima de ao clube. Tá, vou tirar da frase. Vou ver se fica bom. Fomos. Ah, não ficou bom não. Então não posso tirar não. Então é objeto indireto? Esse negócio de colocar a mão em cima para ver se fica bom ou não, isso já era, porque isso é um critério meramente subjetivo. Isso não é análise sintática. Análise sintática não tem a ver com isso. Análise sintática também está ligada à semântica. Como assim semântica, Adriana? Você tem que olhar para a expressão que você vai classificar. Se ela tem cheiro semântico circunstancial, por isso que eu sempre brinco e vou brincar até o final do curso com isso, ó. Sente cheiro semântico? Às vezes você sente cheiro e não sabe nem de quê. Às vezes, você fala assim, eu tô sentindo um cheiro de circunstância, não sei bem se é lugar, modo, mas eu tô sentindo o cheiro. Ótimo! Porque se você sente cheiro de circunstância, você já sabe que é adjunto adverbial e não objeto indireto. Repita comigo, se houver cheiro de circunstância, será adjunto adverbial. Não é colocando a mão em cima que eu vou saber se é adjunto ou objeto. É conversando com a frase. Se indica circunstância, indica de lugar. Ah, então tá bom, não importa. Lugar, tempo, modo, finalidade, companhia, concessão, condição, será adjunto adverbial. Tá, então por que não é objeto indireto? Porque é adjunto adverbial. Ah, entendi. Tá bom, é uma dúvida muito comum essa. Então vamos embora, vamos treinar.
Coloquei essas 5 frases e você vai olhar para elas e vai classificá-las como objeto indireto ou adjunto adverbial. Vai. Precisamos muito de seus serviços. Completa o verbo e vem com preposição, né? Quem precisa, precisa de. É objeto indireto, código 1. Essas crianças só brincam na rua. Na rua também se refere ao verbo. Refere-se ao verbo e vem com preposição, pode ser objeto indireto, pode ser adjunto adverbial. Tá, então eu vou pensar, vou avaliar a semântica. Na rua, indica a circunstância? Sim. De lugar. Então, é adjunto adverbial, de lugar. 3, olhamos todos para o céu. Bem, colocando a frase na ordem, sujeito, todos, olhamos para o céu. Todos olhamos para o céu, seria a ordem direta, tá? Para o céu, então, refere-se ao verbo, olhamos para o céu. E tem cheiro de circunstância, de lugar. Olhamos para onde? Para o céu, lugar, direção. Então, se indica circunstância, se tem cheiro de circunstância, é adjunto adverbial. Código 2. Tá, e isso, inclusive, te ajuda a ver o verbo, né? Aqui, nessa frase, olhe para a frase e me diga qual é a predicação desse verbo. Qual é a transitividade do verbo olhar aí na frase 3? Não é porque você aprendeu também comigo lá na aula de predicação verbal, você aprendeu um mantra que você fica repetindo para não cair mais na asneira de dizer que o verbo vai ser sempre uma coisa ou outra. Esse negócio de dizer quem olha, olha alguma coisa. Adriana, quem olha, olha alguma coisa? Sei lá, depende da frase. Transitividade depende do contexto. Nessa frase, dá até para dizer a transitividade do verbo agora, olha. Nessa frase, quem olha, olha. O verbo é intransitivo, hein? Porque se para o céu é adjunto adverbial e se circunstância é pergunta de fofoqueiro, sempre pode sair da frase. Circunstância sempre pode sair da frase. Circunstância sempre pode sair da frase. Então, o verbo não precisa disso. O verbo é intransitivo. Tá entendendo? Tá conectando os assuntos? Na frase 4, eu tenho 2 expressões que vão ser classificadas, ó, a questão e de forma sucinta. Ambas se referem a responda. A primeira, responda a questão. Aqui quem responde a alguém, a alguma coisa, não é isso? É objeto indireto, código 1. E de forma sucinta também se refere ao verbo, mas tem cheiro de circunstância, cheiro de modo. Então, adjunto adverbial de modo. Outra coisa que a gente começa a entender é o seguinte, ó, nem tudo que vem com preposição é objeto indireto. Você viu? Então, ó, a primeira preposição é de objeto indireto, mas a segunda não é, porque é circunstância. Se tem cheiro de circunstância, não é objeto indireto, é adjunto adverbial, tá bom? Acontece que essas circunstâncias, elas não são, às vezes, tão corriqueiras. Existem, de fato, aquelas circunstâncias que são mais usuais, que todo mundo já ouviu falar, modo, tempo, lugar. Existem aquelas que são bem comuns e existem aquelas que são mais raras. Eu coloquei aí para você uma que é rara. Não sei se você já ouviu falar dela, mas ó. Comprou o apartamento por 100 mil reais. Tá. Sentiu o cheiro de circunstância na preposição? Senti, Adriana, mas eu não sei de quê. Ou não senti. Se não sentiu, tudo bem. Se sentiu, mas não sabe de quê, ó, é adjunto adverbial. É adjunto adverbial de preço. Entendeu? E aí, repito,
circunstância é patrimônio. Eu falei isso para você e você está começando a ver isso. É patrimônio porque te ajuda a identificar a função. Quando você vê que é circunstância, você vê que é adjunto adverbial. Lá em pontuação, não vou falar disso agora, porque eu não vou complicar agora, né? A gente vai aos poucos. Mas lá em pontuação você vai ver que a circunstância, ela, quando deslocada, pede a vírgula, se for uma expressão, né? Aí você vai ver expressão longa, curta, enfim, você vai estudar isso tudo comigo. Sentir cheiro de circunstância te ajuda a ver que é adjunto adverbial. E mesmo que você não saiba de que é, essa aí é circunstância de preço. Aliás, diga para mim, já dá para complicar aí, ó. Eu já consigo complicar essa frase. Eu vou te perguntar, eu vou além nessa frase. Qual é a transitividade desse verbo? Hein? Qual é a transitividade do comprar? Nessa frase, quem compra, compra alguma coisa por alguma coisa? Direto e indireto? Ou não? Não, né? Aqui quem compra, compra alguma coisa. O apartamento é objeto direto. Então, aqui quem compra não compra alguma coisa por alguma coisa, não. Não é assim, sem preposição, com preposição, direto e indireto, não. Não, é só um direto, porque o outro é adjunto adverbial. No exercício que vem a seguir, nós vamos treinar, e você está percebendo a importância que é identificar o adjunto adverbial. No exercício que vem agora, eu trouxe frases para você, 13 frases, em que eu quero que você ache o adjunto adverbial, sublinhe, e diga qual é a circunstância que ele traz. Vamos lá? Vai! Identifique o adjunto adverbial e indique o tipo de circunstância que acrescenta ao verbo. Com esse exercício, nós vamos treinar um pouco mais com as circunstâncias. 1. Falava-se de gramática. De gramática. Refere-se ao verbo falava-se, trazendo uma ideia circunstancial, sabia? Essa preposição, ela traz uma circunstância de assunto. Falar de gramática, falar de futebol, falar de novela, tudo isso são adjuntos adverbiais de assunto, é falar sobre. Entendeu? É como se eu dissesse, falava-se sobre gramática. Perceba que essa preposição de, ela equivale a sobre, assunto. Adjunto adverbial de assunto. Próxima. Não saí por causa do vento. Cadê o adjunto adverbial? Tá aqui, por causa do vento. Ele traz uma circunstância de causa. Então, você vai dizer que é um adjunto adverbial de causa, tá? Ou você vai dizer locução adverbial de causa. Hein? Tudo depende do que te perguntarem. Se te pedirem a classe gramatical, você vai dizer locução adverbial de causa. Lembra? Se te pedirem a função sintática, você vai dizer adjunto adverbial de causa. Tudo depende do que te perguntarem. Se é classe ou função. Percebeu? Percebeu que esse por tem um sentido de causa? Outra coisa, olha o que eu já estou... Olha para onde você está indo comigo. Essa frase 2, você pode dizer o seguinte, ó. Você pode dizer, qualquer uma dessas frases que eu estou analisando, nelas, você está treinando o quê? Classificar o adjunto adverbial, dizendo a circunstância. E outra coisa que você está treinando. Lembra que lá, no início do curso, você aprendeu preposição comigo? Lembra que você viu, é só voltar, que você vai ver lá no seu material. Lembra que nós vimos que a preposição, quando ela vem, ela pode vir com um valor semântico? Lembra que você estudou comigo os valores semânticos das preposições? Então, pronto, você vai dizer o seguinte, ó, você vai dizer que
Isso aqui é o adjunto adverbial de causa. E você também pode dizer que essa preposição tem valor semântico de causa. Essa preposição tem valor semântico de assunto. Foi o que a gente estudou lá no início do curso e essa ficha está caindo. Na verdade, a preposição ela tem o valor semântico da expressão que ela inicia. Então, se te perguntarem qual é o valor semântico da preposição por? Causa. Tá, qual é a função sintática disso aqui? Adjunto adverbial de causa. Qual é a classe gramatical disso aqui? Locução adverbial de causa. Você está aprendendo a responder essas 3 perguntas. O valor da preposição, a classe gramatical e a função sintática. Tá bom? Vai! 3. Cadê os adjuntos adverbiais? Da gafieira e à meia-noite. Da gafieira indica o quê? Lugar. À meia-noite indica o quê? Tempo. Próxima, dormir a farta, achei, adjunto adverbial. De quê? Adjunto adverbial de quê? Circunstância é algo que você apreende no contexto. Quando eu digo dormir a farta, nesse contexto, o que é a farta? Pare para pensar. O que a pessoa está querendo dizer aqui? Dormir a farta. Você acorda e fala, ai, olha, eu dormi a farta. Ninguém fala assim, né? Você deve estar falando, Adriana, eu não falaria assim. Tá, tudo bem. Vamos lá, alguém fala para você, dormir a farta. O que a pessoa está querendo dizer? Dormir muito. Olha, isso não é modo de ninguém dormir, não. Pare de achar que tudo é modo. Lembra aquele macete que eu dei lá atrás? Modo é igual a jeito. Isso é jeito de dormir? Ah, olha, meu jeito de dormir é a farta. Esse é meu jeito, esse é meu modo. Respeite. Respeite meu jeitinho de dormir? Não, isso não é jeito, isso é intensidade. Então, cuidado, toda vez que você achar que é modo, pergunte se é jeito, tá bom? Não é jeito de dormir, é intensidade, adjunto adverbial de intensidade. Dormir muito, dormir bastante. Sairei contigo, ó Madalena. Cadê o adjunto adverbial? Tá aqui, companhia. Adjunto adverbial de companhia. Próximo, ela fala como um inspirado. Cadê ele? Tá aqui, como um inspirado. Tá, perceba qual é a ideia que esse como traz. Esse como traz ideia de... Pense. Quando a pessoa fala assim, ela fala como um inspirado, não está comparando a maneira como ela fala, é adjunto adverbial de comparação. Sair devagarinho. Devagarinho é o jeito de sair? Agora sim, é jeito. Ah, eu saí desse jeito, devagarinho. Beleza. Se é jeito, é modo. Adjunto adverbial de modo. Na frase 8, consegue identificar aí algum adjunto adverbial? Sim, de madeira. Bom, primeiro, coloque a frase na ordem direta. Ó, o barraco, toda vez que você se enrolar, coloque na ordem direta, que aí fica mais fácil. Ó. O barraco foi construído de madeira, tá? Beleza. Então tá, o barraco foi construído de madeira. Agora sim, ó, de madeira, eu vejo que se refere a foi construído, tá bom? De madeira é o modo? Ah, esse é meu modo de construir. Respeite meu jeito de construir. De madeira? Não. Sabe o que é isso? Matéria. Adjunto adverbial de matéria. Você deve estar aí já querendo uma lista. Adriana, você pode me dar uma lista de adjuntos adverbiais de modo, de matéria, de comparação? Nem pensar. Lista, aliás, eu já falei para você que lista denuncia a idade, né? Então, se você já passou dos 30, deve estar louco por uma lista. Mas se você tem menos de 30 anos, eu diria menos de 25 anos, você nem sabe o que é lista, porque o português já saiu dessa lama há muito tempo. Não se pode dar lista de advérbio. A gente que aprendeu assim, eu estudei, eu me lembro, de eu decorando lista de advérbios. Lista de advérbios de tempo, de modo, não tem lista não, é ler
é ler e saber que isso existe, ó. Adjunto adverbial de matéria, existe. É que você não sabia, ó, existe. Partiu de trem. De trem é meio. Adjunto adverbial de meio. Então, ó, é meio de transporte. É meio de transporte, tá? É meio de transporte. É o meio que você usa para ir embora. Adriana, lá na frase 8, de madeira poderia ser instrumento com que ele foi construído? Não. Na frase 8 não poderia ser instrumento, porque instrumento é aquilo que você manipula para efetuar uma ação. Por exemplo, escrever a lápis é um instrumento, mas a madeira não é o que você instrumentaliza, é o material que você usa. Você não fica usando a madeira para construir, você usa o martelo, a enxada, mas a madeira é o material, tá bom? Tudo é contexto, né? Vem. Há muito entendimento entre mim e ela. Entre mim e ela. Você conhece esse? Adjunto adverbial de reciprocidade. Troca. Tá bom? Estudou para médico. E aí? Não é o mesmo que dizer estudou com a finalidade de ser médico? Então, você entendeu? Se te perguntarem a classe gramatical de paramédico, qual é a classe gramatical dessa expressão, paramédico? Você vai dizer locução adverbial de finalidade. Se te perguntarem qual é a função sintática, adjunto adverbial de finalidade. E se te perguntarem qual é o valor semântico da preposição, a preposição tem valor semântico de finalidade. É assim que vão te perguntar nas provas. Apesar das dificuldades, venceremos. Bom, então, vai. O adjunto adverbial é tudo isso, apesar das dificuldades, e traz uma ideia de concessão. É aquilo que nós chamamos de adjunto adverbial de concessão. Tá, essa locução prepositiva, isso aqui não é uma locução prepositiva? Essa locução prepositiva, então, ela tem valor semântico de concessão. E esse é o adjunto adverbial de concessão. Entendeu? Ou seja, mesmo com as dificuldades, venceremos. Por fim, sem luta, não venceremos. Tá, é contexto isso, né? Quando você olha para essa frase, sem luta não venceremos, qual é a ideia que ela traz? É a ideia de que só venceremos se lutarmos. Então, a luta é a condição, né? É como se eu dissesse, só venceremos com a luta, né? É a condição. Olha que coisa mais linda que você está aprendendo. Você vai dizer que isso aqui é o adjunto adverbial de condição. E essa preposição traz ideia de condição. Adriana, não seria concessão? Por que não concessão? Não é concessão porque concessão, você viu lá em conjunções, lembra? Concessão é uma ideia contrária. Concessão é uma exceção. Veja, não há uma ideia contrária aqui. Apesar da luta, venceremos. Não. É condição. Reescreva essa frase que você vai ver, não há oposição. Né? A condição para vencer. Qual é a condição para vencer? Luta. Então, você tem que fazer isso, você tem que conversar com a frase e perguntar qual é o sentido que ela traz ali. Tá bom? No próximo bloco, mas vamos longe nessa história de análise sintática.